Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se conta em 1 Reis, capítulo 15, do versículo 23 ao 34, onde vamos falar da morte de Asa e o mau reinado de Nadab, rei de Israel, e o reinado de Baasá, o terceiro rei de Israel. Amém, aleluia. Outros atos de Asa, e todo o seu poderio, e todas as coisas que fez, e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Mas no tempo da velhice adoeceu de seus pés. E dormiu Asa com os seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E reinou em seu lugar Josafá, seu filho. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E praticou o que era mal perante os olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai e em seus pecados, a idolatria, com que ele, Jeroboão, havia feito pecar a Israel. E Baasá, filho de Aías, o qual era da casa de Isarcar, fez conspiração contra ele e o feriu, Baasá, em Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab e todo Israel haviam cercado Gibeton. Se Nadab tivesse atacado a idolatria em lugar de atacar os filisteus, quão diferente teria sido o seu fim. Matou, pois, Baasá no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em lugar dele, né? E quando ele estava no reino, feriu toda a casa de Jeroboão, sem deixar alma vivente dos de Jeroboão, até os destruir, conforme a palavra do Senhor que ele falou por seu servo Aias, o Silonita, né? Está lá em 1 Reis 14, do versículo 10 ao 14. Pelos pecados que Jeroboão tinha cometido e com os quais fez pecar Israel, e por sua provocação, com o qual provocou irritação ao Senhor Deus de Israel. Os outros atos de Nadab e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, durante todo o tempo dos seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasá, filho de Aias, sobre todo Israel em Tirza, e 24 anos reinou. E fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e em seus pecados, a idolatria, com os quais ele, Jeroboão, havia feito pecar Israel. Assim como estes relatos sobre justos e injustos foram registrados pelo Espírito Santo, e por toda a eternidade isso também acontecerá com a história de todas as pessoas. Está lá no Apocalipse 20, do versículo 12 ao 13. Aleluia, Deus. Continuou, né? Os pecados, idolatria,
Muitas das vezes, o que acontece? Você assume um cargo e você não apresenta para Deus o que você está fazendo, o que você vai fazer. Você não apresenta. Você se acha capaz de resolver tudo só. Sim, no plano terreno, sim. Mas no espiritual, fica quebrado, porque você não apresentou para o Senhor. Você fez as coisas, tipo assim, escondido, né? E aqui o pecado, a idolatria, era uma coisa forte. E ainda é forte, né? Por isso que o Senhor tá tocando sobre a terra. Será que se tudo tivesse tudo certinho, todo mundo certinho, diante de Deus, Deus ia tocar no povo, Deus ia tocar tirando pessoas da sua família? Não, Deus não ia fazer se tivesse tudo certo. Mas aqui eles faziam o que eles queriam. Não era da forma que Deus queria, nem apresentava para Deus a coisa. Porque se você apresentasse para Deus que você servia a Deus, mas estava fazendo outras imagens, outras coisas, se você apresentasse, com certeza, Deus não ia apoiar. É mesmo que um negócio, se você abre uma loja, se você apresentou, se foi Deus que te deu, continua. Agora, fazer o que Deus não mandou, que Deus disse não, ou que Deus não é aqui, não é ali, ou então você monta uma loja, você não convida nem seu pastor para ir orar dentro da loja antes de abrir. Entendeu? Isso acontece. Estou falando assim, dando uns exemplos, né? Aí você faz tudo enrustido, não fala, entendeu? E aí fica numa peleja. Às vezes tem assalto, tem incêndio, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque você não apresentou o que você ia fazer para Deus. Se você vai casar, apresenta para Deus também. Porque muitas das vezes resolvemos por nossa conta as coisas. Entendeu? Às vezes você, como aconteceu um dia aqui, uma moça, ela queria ir para um lugar de Santa Catarina, né? E aí eu tive uma visão, ela correndo. Ela corria, aquela moça corria, eu via só os cabelos dela balançava. Ela tem um cabelo comprido. E aí eu disse, você não pode ir para aquele lugar lá, não. Aquele lugar, não. Mas eu já vendi todas as minhas coisas. Eu digo, fique quieta, porque Deus vai te abençoar neste lugar onde você está. E ela ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz do profeta, ela ficou, né? E aí Deus, em seguida, ela conseguiu um emprego, em seguida, já tem uma pessoa, entendeu? Para ajudar ela. Se ela tivesse ido para lá, ela tinha perdido muita coisa. Talvez até a vida, né? Porque do jeito que eu vi ela correndo, com medo de alguma coisa, ela ia perder a vida dela. Então, essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Não podemos, não devemos fazer da forma que nós queremos fazer. Não, eu quero isso aqui é meu e pronto. Mas você já perguntou de Deus se aquela coisa ali que você queria é para você? Você já perguntou? Às vezes a gente olha, tem pessoas que olham uma coisa, um objeto, algo que você conquistou, e a pessoa fica dizendo, era para ser meu. Por que que não é meu? Mas pode ser meu, porque eu vou botar para cima e vai ser meu. Entendeu? Deus não está num negócio dessa forma, não. Já tenho passado muitas coisas. Diante de uma igreja, eu já tenho passado muitas coisas. Já levei mão assim, dedo para mim, assim, com voz alta. Já ouvi tanta coisa do que eu nunca fui. Mas eu estou aqui, fazendo o que é correto para Deus. Temos que fazer o que é correto para Deus. Não vamos olhar o nosso vizinho, meu vizinho é isso, aquilo, outro. Não! Vamos fazer o que Deus mandou nós fazermos. Entendeu? Deus quer te levantar da onde tu tá, confia.
Aqui, muitas coisas aqui aconteceu porque Deus não mandou. E a pessoa insistia, eu quero, eu vou, eu faço. Entendeu? Às vezes a ganância, né? Pessoas gananciosas, pessoas que querem o que não conquistou. Isso acontece também. Mas a nossa conquista vem do Senhor. Se Deus te deu, cuida do que Ele deu. Se Deus não te deu, não olha para o que Deus deu para o outro. Eu não tenho essa ambição. Se Deus me colocou neste lugar, amém, obrigado, Senhor. Se Deus me tirar, glória a Deus, mas Deus é que tem que tirar. Não é o homem, não é a mulher. Se Deus me colocou numa posição, eu só vou sair quando Ele disser, olha, Ivana, sai e entrega, que eu entregarei. Então aqui aconteceu muita coisa e acontece hoje ainda. Às vezes o crente pisa no outro crente, entendeu? Porque não conquistou aquilo ali, mas aquilo ali não é para ele, não é para ela, é para mim, é eu que tenho direito. E é dessa forma as coisas. E a gente só tem que observar, agradecer, né? Porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem entregue as coisas boas, né? Até aqui Deus tem me usado, até aqui Deus tem te usado, vaso de Deus. Somente faça a vontade do Senhor, amém? Que Deus te abençoe tua vida, tua casa, tudo que tocar tuas mãos. Olha só para Jesus, as tuas conquistas vêm do Senhor, amém? Deus te abençoe. Quero dizer mais, Ele é dono da tua vida, Ele é dono do teu respirar. Ei, Ele é o único que tem a chave da vitória. Confia, amém? Até mais, em nome de Jesus.